Boa tarde para todos, boa noite para quem eventualmente está vendo essa live já não mais live, não mais ao vivo, mas gravada. E bom dia se você está nos assistindo a esta transmissão, a esse papo já de manhã. Estamos aguardando entrar na linha o Ian Dizer, que é meu amigo de longa data. Olha aqui, vamos lá, ele está pedindo aqui para entrar. Tchananã. Vou aceitar a presença do Ian Dizer. Um minutinho. Problemas técnicos, mas serão sanados oportunamente. Então é o seguinte, minha primeira live, na verdade, né? A primeira live a gente nunca esquece. Vamos bater papo. Oi, Ian! Salut! Bienvenue! A gente fez um Bonjour. teste já, para quem... Alguns já viram o nosso teste aqui, já conhecem você pelo menos rapidinho. E agora é para valer. Então, é um prazer ter você aqui. Prazer, Vou obrigado. apresentar você para quem está em casa. Olha, eu batizei esses bate-papos que eu quero ter nos próximos dias, aproveitando que eu estou em casa, de janela discreta, em casa de olho no mundo. E aí eu me dei conta, nossa, eu tenho amigos pelo mundo. Então tem o Ian, que, olha que chique, está falando com a gente da Bretanha, de Rennes, da Bretanha. Tem um amigo na Alemanha, em Lisboa, por uma série de motivos. E tem gente bem legal aqui também, professores de Relações Internacionais, gente com quem eu tive aula numa pós-graduação que eu fiz em Relações Internacionais, gente super bacana, que eu acho que nos ajuda a dar perspectiva desse momento que a gente está vivendo, que é ímpar na vida de todos nós e vai marcar a história. Então, rapidinho para apresentar o Ian, meu amigo há muito tempo, ele é consultor, autor, professor, é criador de um conceito chamado Negotiation. Ele vai explicar para a gente já o que é isso. E autor de 23 livros, alguns deles em coautoria, em parceria com prêmios Nobel. E dá aula, ou já deu, em grandes universidades mundo afora, Harvard, MIT, Stanford, Tsinghua, FGV. E no currículo de consultoria tem mais de 100 empresas e figuras importantes até do nosso meio jurídico aqui no Brasil. Ian, dito isso, vou começar por um assunto bem banal, mas que eu acho que tem a ver com o cotidiano da gente hoje em dia. Negociação dentro de casa, negociação com o vizinho, negociação com o porteiro. Técnica de negociação é importante para a nossa vida chancomezinha e banal num momento como esse? Pois é, Leila, obrigado pelo convite, sempre é um prazer. E relembrei que nos conhecemos já há 24 anos. Não conta, isso entrega a idade. Quase no berço. Então, realmente, nós passamos talvez 80% da nossa vida negociando, segundo algumas pesquisas, e com nossos familiares, nossos vizinhos, no trabalho. E muitas vezes a negociação é vista como uma pena, né? Com um confronto, com uma queda de braço, que vincula rapidamente essa negação do ócio, uma coisa desagradável que se torna rapidamente conflituosa. E nesse instante, nesse contexto de confinamento, com pessoas no mesmo local, às vezes com a proximidade que deixa as pessoas ainda menos à vontade, mais que nunca é necessário ter algumas virtudes comportamentais, primeiro, que eu chamaria a número um, a elegância moral, o civismo, o que eu chamei minha empresa de temperança, moderação, o controle de si próprio, que é um trabalho constante. Que vai fazer que até que degrau devo ter indulgência para o meu vizinho que está tocando o piano às 9 da manhã, às 4 da tarde, às 5, até que ponto vou bater na porta, na parede, dizendo stop e gritar, e com que nível de elegância moral, com o modo que tom. Eu acho que muitos conflitos nascem do tom, do jeito de falar, em vez de explicar, de ter um tom mais pedagógico. Então, primeira resposta imediata, eu diria, ter o jeito tradicional, bruto, duro de negociar, pegar ou largar, ameaça, recompensa, ofensivo, que ataca as emoções, as identidades. E a novo jeito de negociação, negotiation, que seria muito mais de pedagógico, explicativo, e com um tom mais calmo, com um tom de voz mais baixo, com esse civismo. Seria uma primeira luz que eu gostaria de passar sobre essa dificuldade atual de todo mundo de lidar com familiares, comunidade ao redor. Aproveita e explica para a gente esse conceito de negotiation. Bom, primeiro, ele nasceu de pesquisas recentes sobre
estamos descobrindo há alguns anos sobre o funcionamento do cérebro, dos hormônios, testosterona, ocitocina, dopamina, que vai provocar comportamento. Então, estou numa situação de estresse, de alto cortisol, onde meu coração vai ter batida maior, onde talvez vou ser numa situação de esteroide ou de testosterona, onde vou querer ser agressivo. Como posso conscientizar esses hormônios, esses neurotransmissores? Como posso trabalhar para talvez reduzir minha testosterona, reduzir meu degrau de cortisol, respirando, talvez tomando um chá, talvez ouvindo uma música que vai fazer um boost, que vai aumentar talvez minha dopamina, minha endorfina. Talvez estou com raiva daquele vizinho, daquele irmão ou daquele pai que seja. Talvez vou fazer durante essa hora de confinamento, vou fazer um jogging, uma ducha e vou voltar a ter mais dopamina. Então tem toda uma parte que vem da parte comportamental, da neurociência, da biologia do comportamento. E a outra é a gestão da identidade. Uma frase que eu me toquei muito com o Bill Clinton, que eu encontrei brevemente em Los Angeles, quando eu dei aula, que me falou que todos os conflitos que ele encontrou na vida começaram e acabaram com a gestão da identidade. E muitas vezes, com um adolescente em casa, não é de saber se ele vai dormir agora ou depois, ou se ele vai ver aquele canal de futebol ou de música, é talvez ver que ele está numa fase rebelde, num momento de vida onde ele quer se assumir, ter liderança. Então, é muito mais um trabalho de identidade do que de interesse de ver o futebol ou a música. Então, temos que reconhecer os momentos das pessoas, as emoções, as identidades, como está tratado como mulher, como chefe de casa, ou se tem um machismo ou não. Tudo isso, talvez, é uma parte da negotiation. E a outra são os 10 componentes, que são os 10 ingredientes de qualquer negociação. Porque muitas vezes negociamos à vista, de forma implícita, no intuito, vamos lá, vamos fazer ganha-ganha, vamos nos abraçar, mas está solto. Então, tem um líder de negociação de Harvard, chamado William Ury, que descreveu 7 elementos da negociação. Os interesses, as opções para atender os interesses, o relacionamento, um elemento estratégico, obviamente, os padrões, qual é o teu padrão de segurança, meu padrão de segurança, como abordar isso, os compromissos e as alternativas, o BATNA, o que eu faço se meu vizinho faz barulho? Eu vou a outro lugar, vou fazer um jogging, vou botar minha música mais alta no headphone, enfim. E com negotiation aprimoramos um pouco esses elementos, agregando elementos como cognição, que falei agora, que vem com aprendizado, gestão do risco da informação da decisão, neurociência. A conformidade jurídica, qual é a tua visão da lei, minha visão da lei. Pode fazer barulho, não pode fazer barulho, o que a lei diz. O tempo, que é a maior fonte de conflito é negociação. Então, esse vizinho, está ok para você que ele faz esse barulho às 11 da noite, mas às 14, como administrar o tempo? Então, 10 elementos. Agora, como é que a gente negocia também quando a gente faz uma encomenda da China e de repente os americanos furam a fila e levam as máscaras que a gente encomendou? Digamos assim, estou usando uma situação hipotética. Isso, bom, mas a gente está vivendo... E a França fez igual, com a Suécia. Pois é, então tem uma nova pirataria, né? O que é uma loucura. Então... A negociação, ela virou algo muito importante. E negociação que, às vezes, é uma questão de vida ou morte para milhares de pessoas, né? Se você tem mais máscara, menos máscara, mais respirador, menos respirador, mais teste, menos teste. Então, esse é um tipo de negociação que é fundamental hoje em dia. Negociação com o seu credor, se eventualmente você está devendo. Negociação internacional, se você é um país e vai lá bater na porta do FMI, olha, libera aí o meu pagamento de dívida porque eu não estou dando conta. Então, a gente vive um momento em que, em várias camadas, a negociação, além, né, da negociação com o vizinho, com os filhos, a esposa e o marido, ela é algo fundamental. De fato, começando com o primeiro exemplo, eu li o livro do Donald Trump, The Art of the Deal. E é interessante esse livro. Ele explica a arte de persuadir, de America First, Me First. Não tem a noção de altruísmo interesseiro. E como na Europa, todo mundo fala, nós somos a Europa, mas na hora da crise, cada um está sendo egoísta. Então, achar esse altruísmo interesseiro, pensar a longo prazo, é difícil em tempo de pânico como esse. E perdemos nossa elegância moral, perdemos nossas éticas, nossos princípios, nossos padrões. E como restabelecer? Porque se todo mundo realmente faz isso, nós estamos no caos da guerra de todos contra todos. E ninguém sai ganhando. É perda-perda, de uma certa forma. Então, os ânimos das pessoas que fazem isso, esse egoísmo. E depois, se tomamos os outros exemplos que você colocou, de crédito,
me parece que de-emocionalizar, não sei se a palavra existe em português, tirando um pouco a emoção um Uhum. minuto e ver como fizemos com Petrobras. No meio da crise, a Petrobras precisava renegociar com seus fornecedores há 6 anos atrás. E a meta era de 5%, depois de 10% de reduzir esses contratos. E não fomos lá, a ideia não era de quebrar o braço do fornecedor, ao contrário, é deixar ele viver com a Petrobras muitos anos. Então, nós usamos ferramentas técnicas dos 10 elementos, uma condução, e profissionalizamos a negociação, que era um pouco, sim, arte da guerra, art of the deal, de um jeito pegar o lagar, ameaça-recompensa, perda-perda ou ganha-perda, para tentar buscar um equilíbrio que seja, se eu modelizo, 6-7 para você, é melhor que eu ganhar 1-0 de você. Eu prefiro ter 6 milhões no bolso do que 1. Então, é tudo uma diferença de mentalidade, uma sabedoria e uma técnica que se juntam, porque uma técnica sem mentalidade não vale. E o mundo não está ainda bem equipado em negociação. 93% dos executivos, por exemplo, americanos, não tem nenhuma formação em negociação. Então, eles negociam no arte da guerra, no feeling, e vem os resultados fracos, com poucos acordos, 30% em geral. Pois é, você usou uma palavra, guerra, né? E outro dia, semana passada, o Demetrio Magnoli, que é maravilhoso, ele no artigo dele no Globo, ele cita um outro artigo que foi publicado em março na Foreign Policy de um americano chamado Stefan Walt. E o Stefan Walt diz que a pandemia vai reforçar o Estado e o nacionalismo, vai provocar um retrocesso na globalização, vai criar um mundo menos aberto, ou seja, aquela lógica do o homem é o lobo do homem, bem Thomas Hobbes, né? Bem aquela coisa, aquelas palavras fortes, competition, diffidence and glory, né? A competição, a necessidade de defesa, de se proteger e a busca da glória e por aí vai. Ou seja, é um pouco farinha, traduzindo em bom português, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Uhum. E você acha que não tem jeito? A gente está caminhando para isso mesmo? E eu acho que talvez um sintoma seja até essa decisão do Trump, também na semana passada, de suspender a emissão de green card por 60 dias, né? O que é algo... Poxa, os Estados Unidos são um país de imigrantes, né? Uhum. Começou Uhum. lá com Mayflower, mas teve ondas e ondas e ondas de todas as colorações e etnias, idiomas, credos e por aí vai. Uhum. E então não tem jeito, a gente vai se fechar e é um novo capítulo na globalização ou um retrocesso na globalização, na sua opinião? Olha, nós fomos talvez um pouco todos nós deslumbrados com o mundialismo, com os progressistas, pensando que devemos trocar com todos os países. E o Maurice Allais, que era da minha escola, da École Normale Supérieure, que ganhou o prêmio Nobel, foi o primeiro a dizer: olha, mundialização, comércio é muito bom, mas nós temos que fazer negociação com parcimonia. Será que é sensato de consumir tanto CO2 para trazer um abacaxi em Rennes a todos os custos, quando posso ter uma pera local? Será que vale a pena você beber uma água francesa que vai tomar o avião, barco, poluir, quando você tem água fantástica no Brasil? Então, talvez nós podemos repensar a mundialização. Hoje, o problema não é só alimentário, é sanitário. Se a Índia ou a China não querem enviar medicamentos, você viu, nós estamos sem solução. Então, a segurança alimentar, a soberania alimentar e sanitária é a resposta a um excesso de dependência no exterior, que parece que vai gerar um pouco mais de temperança, de moderação. Não vejo nada ruim demais. O problema que nós enfrentamos, talvez, também, sobre essa mundialização e seus exageros e o retrocessão que poderia parecer os conservadores de fechar, de criar parede, é, obviamente, o risco também de não enriquecer as civilizações, de voltar a um egoísmo de tribo, de tribal, e esquecer, eu sou um pouco We Are the World, que é a busca também de uma coesão, porque se o Brasil faz uma coisa, ou a França faz uma coisa e não tem concertação, vai fazer um imposto muito barato, vai ter um dumping sobre imposto e os estados não vão ter leitos de reanimação nos hospitais públicos. Então, nós precisamos, sim, de uma mundialização, de uma coordenação a nível de segurança, etc. Da mesma forma, pode valer de mostrar a identidade cultural, os produtos locais, as indústrias que a França delocalizou muito da sua indústria e agora está vendo que deveria fazer como a Alemanha, voltar a reindustrializar um pouco. Então não vejo nada demais a reequilibrar um exagero que foi de
mandar avião a todo, viajar toda hora, porque o planeta mostrou seus limites também. Quer dizer que uma coisa anda junta, né? De certa Sim. forma, é uma demanda à la Greta Thunberg, né? Por conta de mudança climática, etc e tal. Uma mudança cultural que já era necessária, e não apenas cultural, mas econômica também, né? Nas chamadas cadeias globais de valor, as cadeias de Sim. suprimento. Aquela história de ter uma empresa que faz uma peça na China, uma peça no Vietnã, o software na Índia, o projeto é na Califórnia. Isso aí talvez tenha que ser repensado a partir de agora e talvez seja uma necessidade, né, das E, empresas partir para isso. E com a força da empresa, da opinião pública, os grandes managers, meu amigo Mark Mobius, que foi eleito number one global money manager, há 15 anos conheci, não tinha investimento no tabaco, hoje pega mal. Ele falou numa entrevista no Brasil recentemente que não investiria em indústrias que acabam com o meio ambiente demais, não pega bem, preferem indústrias de transformação para não estar logo no alvo. Então a finança tem a necessidade, porque os aposentados, o cidadão não se sente bem de consumir coisas que podem fazer mal ao outro, que seja padrão social, escravidão, o trabalho infantil, para o meio ambiente e outros critérios. Então, hoje nós assistimos uma interessante versão do capitalismo responsável, do altruísmo interesseiro, que o Jacques Attali na França chama de economia positiva, que é a responsabilidade sobre as futuras gerações. Vamos falar um pouquinho da França e da Europa, começando pela França, né? Porque o Macron, ele estava sendo muito criticado, havia uma resistência muito grande às reformas que ele está implementando, sobretudo a questão da Previdência. É sempre um assunto sensível, Previdência. E ele tem se colocado como um chefe de Estado, né? Que não está adorando a pílula. Aí, citando uma outra matéria aí recente, uma entrevista na Época aí dessa semana, com uma historiadora americana, Doris Kearns Goodwin. É bem interessante a entrevista e ela diz o seguinte, ela é autora de um livro chamado Liderança em Tempos de Crise e diz que em momentos como esse, os presidentes têm que comunicar os fatos sem dó e ao mesmo tempo dar esperança à população. Macron, quando ele vem a público, ele tá com essa pegada, né? Então, como é que você está vendo a gestão que ele está fazendo dessa crise e qual foi o impacto que isso já teve para a popularidade? Como é que ele está sendo visto agora aí? Eu me sinto um pouco moderado, porque eu sou muito dialética hoje. Eu falei do benefício do progressistas e da conservador e da dialética. Lá vou falar também. O Macron, efetivamente, se beneficiou de uma reatividade. Ele foi ouvir, por exemplo, o professor Raul da cloroquina, que estava anti-establishment do comitê científico e que era muito popular, muito perto do colete amarelo, que mostrou que ele sabe ouvir o povo, ou que sabe cuidar e não esperar uma pesquisa que vai demorar meses para sair. Então, isso foi bom para ele, de um certo lado, de ser proativo, tomador de decisão e perto das pessoas, porque ele estava muito visto como elitizado lá na visão da academicagem, das altas conjunturas. Então, eu acho que uma coisa que foi positiva. Do outro lado, e é lá que vem a minha dialética, tem raiva também, que não continua a sair, de ver a Alemanha fazendo um papel maravilhoso na gestão da crise e o Macron que fala, não posso criar dinheiro para os hospitais públicos e agora vai ter que ter. Os alemães, então, mostraram exemplo, a França não tanto de gestão pública de saúde. Os máscaras, o governo falou não precisa máscara, era por uma razão simples que não tinha, mas não tinha estoque, vinha do antigo presidente Hollande que tinha deixado esse estoque. Então, esse governo teve que falar uma coisa, fazer a outra, foi popular de um lado, mas também a confiança é uma situação tão delicada e tão inusitada que é muito difícil de dizer, mas o bom é que a grande maioria da França está sendo, não é o momento de debater, não é o momento de se odiar ou amar, é o momento de ser solidário com as gerações mais frágeis, com as pessoas mais frágeis e tentar passar essa crise e ser solidário. Depois pode vir queixa, depois pode vir adoração, mas eu acho que é um momento delicado que o Macron está tentando ajustar com uma certa o lado astuto. E você citou a Alemanha, né? Que estava muito mais preparada, tem muito mais leito Sim. de UTI, e não à toa tem muito menos morte do que a França e claro, Itália, Espanha e tal. E a Alemanha que vem exercendo, como se era de esperar, afinal, uma liderança nesse momento até Sim. de muita cisânia, né, na União Europeia. Quer dizer,
os países do Sul querendo os Corona Bonds, aí o Norte Uhum, diz, não, não vai emitir Corona Bonds coisa nenhuma, e quanto de ajuda, para quem, etc e tal, e a Alemanha acabou cedendo daqui e dali. uhum. E como que você está vendo Angela Merkel, que aliás estava meio em fim de carreira, né? É. Prestes a Uhum. pendurar a chuteira e de repente retomou aí o comando de uma maneira exemplar. Eu acho que ela está dando masterclass. Além de ser uma cientista verdadeira, né? Ela tem, acho, um PhD em energia nuclear. Ela foi meticulosa primeiro nos testes. Dois, uma longa tradição de trabalhar uma saúde pública de qualidade e com uma gestão pública que não seja inflamando custos à toa. Só para te dar um exemplo, a Alemanha gasta 17% do hospital em administrativo. Na França, é a mesma despesa, só que a França tem uma despesa de 34% em custo administrativo. Então, de uma certa forma, a Alemanha está enxutando os custos administrativos e, de fato, tem mais dinheiro para ter 5 vezes mais leitos que na França, que fez diferença. Então, testing, rigor alemão, talvez, e essa habilidade mais engenhosa mostrou um resultado que faz que quase mais de 5 vezes menor. E o ponto que você colocou agora, que essa negociação das dívidas, que a Alemanha, desculpa, a Alemanha e a Holanda estão um pouco contra o que você colocou, des eurobonds, e a Itália, obviamente, está desesperada para ter ajuda, a França também, e a Espanha, numa certa medida, também. O que, a meu perceber, e lá é mais uma intuição do que uma informação certa, mas o que eu acho é que a Europa tinha a veleidade de talvez fazer um Brexit, quer dizer, a Europa, a Itália, a França com o colete amarelo, o Front Nacional que estava dizendo já de ter um Brexit, a Você Espanha tinha nessa vários situação. focos, né, Pois é, estava de pipocando cisão um pouco ali. de ver que Uhum. talvez não é tão ruim fazer uma saída dessa Europa de tecnocrata, assim que eles falam, e o que pode ser com essa mutualização em eurobonds? Lá você vai estar amarrando todo mundo. Se a Itália quer sair, ela vai ter tanta dívida em euro que não vai ter como talvez se desfazer. Então, muitos estão vendo também uma negociação que pode permitir de tornar a Europa agora indissociável para muitos anos devido a essa dívida. E depois, o professor Munier, que eu gosto muito, que publicou com esse Maurice Allais, Prêmio Nobel, falou uma coisa interessante, é como o Banco Central Europeu pode tomar essa dívida com aquele juro quase zero para 30 anos, e dá 30 anos nem sabemos onde estaremos, mas provavelmente os países não pagaram a dívida, mas só os juros da dívida, que muda tudo. Então, se os Estados Unidos fazem igual, a Europa dedramatiza essa injeção de liquidez para permitir a evitar esse desemprego que é muito ameaçador, assustador, e talvez ter um tempo longo para digerir ou talvez cortar um dia essa dívida. Eu estou muito a preocupação de dizer cortar essa dívida. Vou ver ali que horas são, para ver quanto tempo a gente ainda tem. Então porque eu tô com medo de olhar a hora no celular. A minha inexperiência com lives é tamanha que eu devia ter trazido um outro relógio. Eu tenho um relógio ali. Ok. Passaram-se 20 minutos, aí você tem um relógio Sim, ali? 23, isso aí. Então tá tranquilo. Porque a gente tem que encerrar quando der uma hora, mas até lá a gente só tem muito papo pela Uhum, frente. Como é que uhum, você está vendo essa liderança chinesa, né? Já se fala em diplomacia sanitária, e aí a China que forneceu máscara e uhum, profissionais e consultoria, enfim, né, uhum, apoio, né, para vários países europeus, inclusive nesse momento, e a China que está na vanguarda também da própria pesquisa do vírus, e depois a gente pode falar um pouco até da parceria que houve entre a China e o Instituto Pasteur, se eu não me engano, na França, uhum, né? Naquele laboratório uhum, lá de Wuhan. Vamos falar disso? Porque uhum. que história foi essa? E aí a França saiu fora? Como que ficou essa coisa? E para lembrar para quem está em casa, é um laboratório de virologia lá de Wuhan, que, segundo reportagens lá do Washington Post, nos Estados Unidos, em 2018 já teria havido telegramas da diplomacia americana apontando falha de segurança para esse tal laboratório que pesquisava coronavírus. Ou seja, como é que a França entra nesse imbróglio?
Bom, eu acho que tem uma vontade quase messiânica ou evangélica de formar o mundo. E o Chirac, na época, tinha dois desejos: ajudar os chineses em elevar o nível em biologia e fazer uma cooperação científica, como teve tantos com um bom sentido de ganha-ganha ou de doação, para ajudar os chineses a trabalhar e a lutar contra essas bactérias, resistência às bactérias. Tudo indica que não teve ainda um acompanhamento. Você entrega uma Ferrari para alguém que nunca ou mal dirige, talvez ele vai fazer alguns erros. E talvez, obviamente, temos que ter muito prudente. Talvez não teve uma gestão de segurança, que alguns dizem que pode ser animal que foram vendidos a 100 metros depois lá no mercado de animais selvagens. Outros dizem que pode ser uma roupa ou uma má gestão de segurança da infraestrutura desse laboratório, que no início era feito co-construído e depois foi muito liderança dos chineses e acabou talvez esse problema. Não temos prova ainda com isso, né? Obviamente temos que ter precaução. Então a França fez essa tentativa. O professor Montagnier, que descobriu a AIDS, né, chegou a dizer que esse vírus provavelmente foi feito em laboratório, e não provavelmente ele tem certeza. Perguntei, eu tenho uma amiga Mas minha isso é que super trabalha. polêmico, né? Não dá para afirmar isso. Isso Pois é, é mas também uma. perguntei para uma amiga que trabalha na Fiocruz, que me falou que para ela também estava bizarro, né, para não dizer mais. Então tem algumas coisas que não tem capacidade para julgar e Uhum, ainda vai ser resolvido um dia essa sim. situação, mas se esse cenário é esse mesmo, a China está numa situação delicada, obviamente, porque pode se tornar bode expiatório e centro de raiva do mundo. Então, eles estão com uma narrativa a dizer que vem de um laboratório americano, dos jogos militares que foram em Wuhan, cada um manda a bola para o outro e ninguém quer assumir. E, entretanto, os chineses estão com essa diplomacia que se colocou de ajuda a enviar máscaras. A Itália, a França enviaram respiradores na época, em Wuhan, em janeiro. Então, é uma reciprocidade de favor com cooperação, competição, porque também estão algum congressman americano, um deputado americano, falou que o Xi Jinping estava negociando o 5G com o Macron em troca de 1 bilhão de máscaras. Então, nunca vamos Não saber dá para toda a não verdade. dá para tirar o 5G dessa história, né? Porque é É, a disputa do momento. Quer dizer, já isso. vinha essa disputa pelo 5G, é uma coisa que vai ser fundamental aí para os próximos anos, décadas e tal. Isso. E então ela já se dava Estados Unidos e China e de repente novo coronavírus, né? A coisa só Sim. deixou tudo mais à flor da pele, me parece. É. E eu escrevi esse livro então com os chineses, esse segundo, e estou falando com eles em Xinhua. Eles estão com muito medo de ter uma forma de discriminação. Ah, você é chinês, você é sua culpa, meu pai mãe e tal. E temos que evitar, obviamente, esse tipo Primeiro, porque o chinês em si não é por causa dele, é um problema de gestão. E então eu vejo de bom tom essa tentativa chinesa de pacificar, de não criar um exagero de raiva de todas as partes que vai fazer que não vamos poder um mundo onde vamos coabitar, não sei como dizer em francês, morar junto, conviver. Uhum. Né? Então, essa precaução que devemos ter sobre a responsabilização, a culpa, o bode expiatório nunca chegou com um resultado muito bom. Podemos falar de responsabilidade do futuro, podemos entender como que aconteceu e a China será fatalmente um parceiro da Europa, fatalmente, querendo ou não. Temos que conviver com eles, nós temos sinergia. O desenvolvimento da Europa depende também do desenvolvimento da China e vice-versa. Dos Estados Unidos é mais fundamental ainda, os chineses têm muita dívida americana, como todo mundo sabe. E o Brasil é estratégico também, porque as exportações para a China tem muitas coisas que o Brasil tem que ela não tem, não vai ter. E vice-versa, terras raras, etc. Vamos precisar. Então, eu acho que é muito bom de ter nessa hora, numa busca de raiva e de atirar e de guardar um sentido de talvez um dia a misericórdia cristã, o perdão de todas as religiões, ou responsabilizar. Mas eu acho que eu vejo muito risco de inflamar a situação e depois de ser fora de controle. Bom, já o Trump já disse algumas vezes, né, nas coletivas dele lá da Força Tarefa da Casa Branca, esse vírus de Wuhan, esse vírus chinês. Então tem ele coloca lenha aí É.
nessa fogueira, sem dúvida nenhuma. E a gente vê também que a China veio já nos últimos tempos, eu falava dessa diplomacia sanitária, mas tem um soft power chinês, a gente pode usar essa expressão. Uma vez, meses atrás, eu estava num jantar com a Véronique Roger-Lacan, que é embaixadora da França junto à Unesco. E ela falava do peso que os chineses têm na área de educação da Unesco. Então, tem toda uma estrutura que foi montada para pesquisa e educação, algo do tipo, na China. Quer dizer, aos pouquinhos, ela vem se colocando de uma maneira mais assertiva em instituições, quer dizer, Unesco é sistema ONU, algo que foi desenhado ali pós-Segunda Guerra, tendo os Estados Unidos à frente. A gente ouve também coletiva da Cristalina Georgieva, do FMI. E ela diz, não, porque a gente quer agradecer a determinados países que aumentaram suas contribuições agora para o nosso fundo de emergência para os países pobres, e aí tem o Japão, Reino Unido, etc, etc. China, não tem Estados Unidos. Então tem uma presença ali, não apenas doando máscara, e não apenas, quer dizer, não apenas Covid-19, não apenas 5G, né? Institucional. Tem outras áreas, exatamente, que a China já vem colocando os maninhos de fora. O livro muito interessante que está traduzido no Brasil, do Shipping, a governança no século XXI, acho que é o título, se não me engano. Li esse livro e ele está falando da influência chinesa. Claro que o objetivo não é ter aberto, não é de ter uma forma de opressão, de imperialismo, ao contrário, de conviver através da cultura. Você tem razão, através você falou das instituições multilaterais, que é muito querido pelos franceses também, de evitar uma polarização, que foi Rússia, Estados Unidos, Europa, e ter um multipolar que vai permitir esse parlamento das nações e essa convivência mais fácil, porque a China está entendendo isso na África, obviamente, agora. Na Europa, os italianos estavam muito contentes dos investimentos chineses, e o Mark Mobius, aquele number one global money manager, que está muito baseado em Singapura e na China, falou numa entrevista recente com o BTG Pactual, que será muito bom para o Brasil de ter alguns investimentos. Não é para eles controlar, fiscalizar ou entrar na vida do Brasil assim de forma ditatorial ou imperialista, não é um colonialismo, mas é trazer recursos para criar emprego, riqueza. E por que não aceitar? Por que aceitar capitais da França, da Alemanha ou dos Estados Unidos? Por que não da China? Acho que pode ser muito bom para o Brasil. Aí, voltando à Europa, especificamente, tem um desafio que eu acho que fica mais evidente agora, porque é um momento de crise, e aí medidas, digamos, extremas talvez não seja a palavra ideal, mas de qualquer forma. Estou falando da Hungria e da Polônia, sobretudo Hungria, já dois países que já vinham num caminho de desdemocratização, e isso se acentua agora, notadamente na Hungria, quer dizer, desobedecendo, digamos assim, pilares que são constitutivos ali da União Europeia, que é para que haja ali governos democráticos em sinergia, em colaboração, enfim. E isso é ruim, quer dizer, algo, para usar uma palavra da moda, disruptivo assim, para o bloco europeu, né? Fora todas as outras questões econômicas, tudo bem, Corona Bonds passa pelo euro, que em última instância passa pelo bloco todo, ainda que a gente saiba que haja países do bloco que não são zona do euro. Mas essa questão assim, de você afrontar um princípio tão fundamental da Constituição da União Europeia, quer dizer, da Constituição no sentido não Constituição Magna Carta, né? Mas de como ela veio ao mundo, e o que se pode fazer do ponto de vista do direito internacional, né? Porque toda uma questão, toda uma discussão. Como é que se vê isso? Quão ruim, quão nefasto isso é para a União Europeia? E considerando que a própria Merkel disse, é o maior desafio que a gente está enfrentando, quer dizer, Covid-19, né? Que a gente já viveu desde que a gente veio ao mundo, a gente, União Europeia. Então, com esse componente que é importante, essa desdemocratização de determinados países, sobretudo da Hungria nesse momento, né? Vou fazer uma pequena digressão para voltar nesse assunto, mas na França o Mélenchon, que é comunista, acha maravilhoso a Venezuela, que não tinha liberdade de imprensa, e um francês que se diz democrata, daí estava valorizando esse tipo de país. E se olhamos do outro extremo, lá a Hungria,
o problema desse famoso populismo e que mata as áreas de democracia, de lei internacional, dos valores, dos princípios do conviver e de aceitação do diferente, que vem um conservatismo bem de um lado, faça o progressismo. Mas vamos entrar na cabeça um segundo desses conservadores. O que quis dizer o Brexit? We are home. E os estrangeiros não vistos como uma chance, mas como uma regressão. Quando a imigração pode ser muito bem uma chance, todo mundo sabe disso, os Estados Unidos sabem que ganhou com... E outro lado, sim, existe um problema da imigração que pode dar ruim das pessoas que não querem se assimilar. Pessoas que têm um nível de educação ainda frágil, que precisa aumentar, de higiene e de tudo isso. Então, se fechar, fazer um Brexit, fazer na Hungria, revalorizar uma identidade, uma tradição antiga, secular, e agregar nisso medidas de controle, medidas abruptas, que vêm todas sempre as mesmas, sobre a imprensa, sobre a liberdade de empreendedorismo, sobre vários fatores, acaba frouxar a democracia. Mas me parece hoje, vejo na França o mesmo problema, o Michel Onfray, que é um filósofo francês, que tenho uma certa amizade com ele, e ele criou o Front Popular, que toma as pessoas de extrema direita, de extrema esquerda, para falar de soberania. O que é a França? O que é a nossa essência? Que são esses aliens que devemos integrar, assimilar? Que são esses aliens que não querem se assimilar, que querem o open bar, ter todos a segurança social, o assistencialismo, e não querem se integrar ou trabalhar? Então, da extrema-direita e esquerda estão se juntando nessa visão do America First, France First, Brexit First, e na Hungria tem um pouco esse cheiro. E nós vamos ter um desafio, a meu ver, dos próximos anos, de como administrar o We Are the World, ver a beleza da diversidade, elevar as pessoas e valorizar nossas tradições, reconhecer nossas tradições e nossa evolução, e não se rigidificar. Porque a França, assim, que é o fruto da imigração de muitos anos, da Itália, de todos os países, ganhou sua diversidade, riqueza e sua democracia através disso. E a Hungria é um problema hoje na Europa, mas não é o problema, para mim, não é o presidente, é o povo que vota para ele. E como podemos ajudar a não ver a Europa como ameaça, não ver esses fluxos migratórios sempre como um fator de degradação e de declínio, se tem o justo espaço de controle, de educação, de assimilação. Não sei se eu respondi bem. E tem uma coisa interessante, quer dizer, que você tem esses vetores, esse vetor, né, do populismo, da desdemocratização e por aí vai, e por outro lado você tem uma necessidade de resolver questões de forma coletiva, com cooperação, com solidariedade, quer dizer, uma pandemia afeta todo mundo, então todos juntos somos mais fortes, né? Se houver quebra de patente, a gente desenvolver em parceria vacinas, Tedros Adhanom da OMS volta e meia fala nisso, talvez seja uma situação ganha-ganha. E não esqueçamos de aquecimento global, que é outra questão que já vinha aí, que também não é um problema que a França vai resolver sozinha, que o Brasil vai resolver sozinho, que os Estados Unidos, mesmo que não queiram encarar que ele existe, ele está aí, e que a gente tem que resolver sozinho. São questões contemporâneas que elas não são solucionáveis pelo clássico Estado Nacional sozinho, né? Quando você está falando isso, surgiu na minha cabeça o livro, talvez você viu, O Fim do Poder, do Moisés Naim, que foi o livro preferido do Zuckerberg, lá da Facebook. Eu não sou um grande fã dele, mas foi o livro preferido dele. E a tese dele é de dizer que você pode ser o presidente do Banco Central Americano, do Federal Reserve, você não decide sozinho. Tem um board, tem muitos governadores de cada estado que vai dizer se o juro vai subir ou descer. Então você pode ser o poderoso chefão, você é vulnerável. Você é um CEO de uma grande empresa do Fortune 500, você tem 80% de chance de ser demitido dentro de 4 anos por um problema de Brumadinho, por um problema de escândalo sexual, de corrupção, o que seja. Então, até os big CEO, os big presidentes, todo mundo é vulnerável. E o que me parece interessante é da palavra governança colaborativa. Hoje, nos Estados Unidos, não se ensina mais o leadership como opressão, o irmão que dá porrada, é muito mais um facilitador de governança colaborativa, de consenso, a partir da diversidade.
que é muito difícil, mas que dá para fazer. E essa horizontalização, ela vem de um estatístico que eu acho genial, que vem do livro A Revolução das Plataformas. Se eu te pergunto quantos habitantes tem Tóquio, você talvez já sabe, mas eu não sei. Você está no jogo Quem Quer Ser um Milionário. E você tem a escolha, ou você pergunta para o público no estúdio, ou você liga para o seu amigo expert, boss, diretor de geografia, que é uma enciclopédia ambulante. Se você liga para o expert, para a autoridade, você tem 60% de chance de ter a resposta. Se você liga para o estúdio, 93% de solução. Em outras palavras, a horizontalização tem muito sentido. Pode permitir a trazer muitas soluções, de ouvir, de se consertar, até para as pessoas entenderem ser ouvido e até fazer depois, do que jogar uma decisão que vem de cima e ninguém entende, de um expert, de um perito, de um tecnocrata, o que seja a palavra. Então, nós assistimos uma certa revolução, depois de muita verticalização, uma certa horizontalização. Mas é lá que vem minha dialética, que as coisas não são tão simples assim. Você pode ler hoje, todo mundo é expert sobre o coronavírus. Eu sou um craque, eu nunca estudei, mas a gente tem a sensação de ser expert e de debater com um médico. Bom, mas aí é rede social, né? É isso. Pois é. A mesma rede social que permite que a gente esteja aqui conversando ao vivo é aquela que, bom, faz com que as pessoas se coloquem como experts. Mas é lá que é o problema. Porque você vai no médico, você tem um problema, sei lá, na garganta, você vai fazer um Google, perguntar para uma multidão, dizer, o anestesista tem que fazer uma anestesia peridural. E você vai ver o anestesista e fala, eu quero fazer uma peridural, porque eu pago, porque todo mundo diz. E o anestesista, como o padrasto era anestesista, me viu na cabeça, ele tem todo o direito de te perguntar, você estudou 14 anos? Você tem 20 anos Você viu sua coluna, que está toda torta, se eu faço uma peridural, você vai ficar paraplégico? Então, vem um momento também, a autoridade incontestável da verticalização tem seu sentido. E não podemos partir só da opinião da multidão, da maioria. É por isso que eu escrevi um livro que chama Quando a Maioria Não Basta, com o fundador do programa de negociação de Harvard, porque muitas vezes essas multidões, essas opiniões gerais não são suficientes. Bom, a gente volta à questão, você passou por ela, mas é isso, o tempo da ciência versus o tempo do gestor, né? Às vezes não dá tempo de fazer, talvez, o grupo de controle, isso e aquilo. Você tem medicamentos que eventualmente, terapias que você tem que começar a testar. Isso está sendo feito, por exemplo, me veio à cabeça o Instituto do Cérebro, no Rio de Janeiro, testando terapia com plasma. É experimental, mas vai que dá bom resultado, e no passado já houve indício nesse sentido. E drogas também, antivirais e tal, que estão sendo, a coisa vai sendo testada ali a quente, né? E depois, outra questão é se há conflito ou você vê possibilidade de cooperação nesse momento entre a universidade, a ciência propriamente dita, né, a academia, e a grande indústria farmacêutica, porque a gente sabe que o que quer que surja que seja comprovadamente eficiente contra o raio desse novo coronavírus vai deixar alguém trilionário, ou, quer dizer, pode vir a enriquecer grandemente determinadas corporações, a menos que se faça um esquema de quebra de patente, isso e aquilo, e a coisa seja um pouco mais rateada, o que é possível também. Então, como é que você tá vendo isso hoje? Bom, como em tudo, tem academia que eu valorizo muito, que é criativa, pessoas originais, atípicas muitas vezes, são aqueles que têm esses prêmios Nobel, que podem ter essa velocidade, ser anti-establishment e ter uma autonomia, uma independência vis-à-vis do governo, de suas influências e dos patrocinadores desses Big Lab. Tem outros que são em associação que podem, às vezes, ter conflito de interesse. E conflito de interesse vem de fato de ser financiado pela associação, um Big Pharma, e indicar ou influenciar, ter uma narrativa que vai dar favor a um vacina de uma marca ou uma terapia de uma certa marca. E existe uma academia corrupta, como existe contador corrupto, advogado corrupto, político corrupto. Todos nós podemos ter conflito de interesse e por isso que a mídia deve trabalhar e fazer seu trabalho de caçar e alertar, e depois a justiça toma o objeto e vai tratar como deve ser tratado pela justiça. Por isso que tem uma complementaridade entre a justiça, a jornalismo de investigação e a justiça. Então, de um lado, eu vejo um risco assim, da academia poder se perder nesses conflitos de interesse, se corromper, e existe uma academia que provavelmente pode achar solução. O único problema que eu vejo nesse tempo de emergência
Eu não gostaria, se eu fomos com Covid-19, vamos no hospital e vem um acadêmico, professor super elaborado, que vai dizer, bom, eu não vou dar, vamos imaginar, cloroquina e azitrocina para vocês dois. Ian, você vai ter um placebo, a gente vai ver se você morre, e Leila, você vai ter a cloroquina, hidrocloroquina e isso. E no final, vou morrer, você vai sobreviver, e o estatístico, então é provado que daqui a 2 meses está comprovado que funciona. Mas acho que Em nem está tempo de chegando nesse crise, ponto, nós né? Eu estamos acho lá com que a chegada nas emergências e tem que fazer bricolagem e ver quem funciona fazendo. Não podemos fazer uma pesquisa qualitativa que vai demorar 4 meses, que a pandemia vai acabar daqui a 4 meses, talvez. Então, tem, a meu ver, uma academia, um cientismo de crise, de guerra, de velocidade, experimental, que não vai ter toda a beleza da pureza epistemológica, e uma academia de longo prazo, de meio prazo, de tempo de paz, que vai fazer as coisas com aqueles métodos qualitativo, quantitativo, double blind, que dá essa robustez. Por isso que temos os dois que existem, que convivem, e o líder deve saber ouvir os dois, porque hoje estamos nas emergências, eu não quero que morrer ou nossos familiares morrer, então tem que achar as bricolagens fazendo, aprendendo fazendo e achar solução. você falou 4 meses, mas 4 meses é otimista, né? Porque o que Sim. muitos especialistas estão dizendo é que a gente vai ter picos e vales e momentos de começar a relaxar o isolamento e depois ter que reforçar esse isolamento mais uma vez, porque houve aumento na contaminação, e isso vai durar, sabe-se lá quanto tempo, até que haja finalmente uma vacina. A menos que somos como a Nova Zelândia, como Hong Kong, nós somos disciplinados com as máscaras e compramos muitas máscaras. Nós temos aqueles gestos de segurança, não sei como se chama em português, gestos de não tocar a mão, Uhum. etc. Com essa disciplina, realmente a propagação talvez pode diminuir. Outros especialistas, que eu não sou, dizem que tem vírus que morre sozinho pelo calor e depois de um tempo ninguém sabe por quê, mas acabou o vírus, que pode ser coisa acidental e pode sumir do nada. Esse parece tinhoso, Esse doutor Raul, que tem 1000 pesquisas, que eu espero que ele tenha razão, não tenho certeza que tem razão, mas eu espero, diz que ele já encontrou muitas infecções pulmonares, tem 2 milhões de pessoas que morrem de infecção pulmonar todo ano. Existem algumas coronavírus, não esse, mas outros corona, que some do nada, que aparece e assim vai. Então tem um certo mistério da vida dos vírus, que pode ser disruptivo. Vai que daqui a 4 meses realmente isso acontece. Mas concordo contigo, nós temos que pensar que, primeiro, testar, isolar as pessoas testadas, achar algumas terapias que sejam anticoagulantes, que seja outra que reduz os mortes na UTI e continuar a viver apesar de tudo. Falando em vida, conta pra gente, quer dizer, eu mais ou menos sei a tua história, mas conta pra quem tá em casa por que você fala esse português perfeito? Qual a tua passagem pelo Brasil e o que você Bom, tá fazendo atualmente aí em Rennes? Bom, perfeito, infelizmente, você é uma amiga, por isso você fala isso, mas o sotaque, infelizmente, é para ficar, não consigo melhorar. Eu conheci o Brasil há então, 24 anos, quando era estagiário na agência Elite com o John Casablancas, então fui conhecer a Elite, conheci na época a Gisele Bündchen, descobri a vida no Brasil com um jovem de 22 anos, o carnaval, a vida maravilhosa, as paisagens, a simpatia das pessoas, e me fiz querer ficar e conseguir ficar no escritório do livro, que eu recebia esses autores franceses e dava apoio para as editoras publicar livros franceses, através de uma cooperação cultural e científica do governo da França. E depois montei uma empresa no Brasil que eu quis ficar, tinha uma namorada brasileira durante 12 anos, e o amor também faz ficar. E aí fiz uma empresa à distância com o Paulo Renato, que era ministro da Educação na época. E daí voltei para os Estados Unidos, para a França, fazer um doutorado, um pós-doutorado, e você tinha saudade do Brasil, e a FGV foi me buscar lá há 18 anos atrás, no MIT, que eu estava fazendo um pós-doutorado, para ajudar as reformas do Conselho Econômico e Social da Presidência da República, então há 18 anos atrás, e aí foi participar da formação dos mediadores, dos debates, e acabei de ficar esses 18 anos, 7 meses por ano no Brasil, trabalho com muito prazer, aprendi muito, que sejam trabalhar com os tribunais, trabalhei recentemente com Raquel Dodge, que foi muito bom, e cada vez que eu posso
ou fazer treinamento, ou dar aula com os jovens de doutorado, de mestrado. Para mim, um intercâmbio. Estou aprendendo tanto que eles estão aprendendo comigo. E gosto muito do Brasil. Acho que é um país, eu tenho certeza que apesar de todas as dificuldades que tivemos, uma crise política, uma crise ética com a Lava Jato, uma crise econômica, agora uma crise sanitária, talvez política, não sei. Eu tenho fé que o Brasil continuará a ser um dos top 5 atores do mundo. É um país que tem entusiasmo, apesar de tudo, que tem juventude, um país jovem, um país que tem riquezas fabulosas e um arte de viver que não deixa invejar os franceses, que são muito carpe diem. E a música brasileira, que para mim sempre foi muito sedutora, meu grande amigo Quincy Jones, que é um pouco o papa da música americana, ele tem 23 Grammy, ele fala que a música brasileira é a melhor do mundo. Olha só. Agora, como é que você foi parar em Rennes? É a tua cidade natal? Os teus pais são daí? Como é que é? Isso. Meus pais são daqui, pô, então é uma cidade de 300 quilômetros de Paris, que foi eleita segunda melhor qualidade de vida da França, na Bretanha, que tem uma tradição, uma cultura forte dentro da França. Tem o Mont Saint-Michel, que é muito bonito, perto, né? Que é uma das 7 maravilhas. O mar é muito frio, mas as pessoas acham que está muito bom, mas para mim está frio, 19 graus, acho uma maravilha. No verão, 25 graus é quente. Os frutos do mar são maravilhosos, o queijo é Falou tudo. maravilhoso. Isso aí, falou tudo. E aí eu tinha vontade de ficar um pouco na França para ajudar minha mãe, que minha avó morreu, então eu quis ficar um pouco perto dela. Meu pai, que teve problema de saúde, de Parkinson, então me aproximei um pouco mais dele nesse momento delicado. E tenho uma filha e uma companheira em Odessa, na Ucrânia, para simplificar as coisas. Pois é, Então ficou exatamente. um pé na Ucrânia, um pé no Brasil, no meio na Não, França, para contar na para quem está em Business School de casa, Rennes. a mulher do Ian é linda, linda. Ela já foi modelo? Não. É super Não, bonita essa mulher. ela é dermatologista estética, então ela sabe Olha, fazer toda a magia das coisas lá, que ela quer fazer comigo, mas sou ainda resistente, então eu fico com minhas olheiras, eu faço até mesmo o meu próprio cabelo, tá vendo? Porque tem buracos aqui. E hoje fiquei tão feliz de botar uma gravata e um terno para prestigiar, que eu saí do meu pijama de dia e do pijama de noite. Então, para mim, foi um grande upgrade. eu botei um pretinho básico também aqui. Ah, Esse momento aqui na nossa janela discreta aqui, mas a gente tem que ter alguma compostura, né? Não podia ser também isso. a camiseta velha de ficar em casa, com Uhum. certeza. É. E a rotina de vocês? Quer dizer, eu imagino que você não para de trabalhar, esteja fazendo home Não, office como muita gente no planeta atualmente, né? Como tá? é. Então, a modernidade pura é muito surpreendente. Eu estou dormindo às 3 da manhã, porque eu falo com meus colegas no Brasil com que eu estou escrevendo livros. Então, eu tenho um horário brasileiro, então nós estamos no WhatsApp, nas diferentes ferramentas. Então, meu dia começa assim às 9, 10 horas. Eu gosto de cozinhar. Então, eu estou no Instagram com aqueles grandes chefes, estou tentando seguir os conselhos da forma mais meticulosa que eu posso e dar um certo encanto desse confinamento que vira com uma austeridade. Lá eu consigo achar um hedonismo a meio-dia, me fazer um belo prato e servir esses pratos. Depois eu tenho o Instagram do Bob Sinclair, aquele DJ que é Breton, da Bretanha, que é um dos maiores DJs mundiais. E todo dia ele tem uma música diferente. Hoje era música africana, ontem foi disco. E aí estou gravando as músicas com Shazam, estou me fazendo playlist fantástico. E trabalhando com a Rand School of Business, que tem uma parceria que já tivemos com a FGV de doutorados, que eu coordenei durante 8 anos. E agora estamos montando um mestrado de negociação e gestão de conflito, que vai estar meio online, meio presencial na França e no Brasil, que vamos propor em breve. Então, eu trabalho um pouco isso. E os livros, muito interessante com a Indonésia, com uma pessoa que fez o doutorado em Chicago sobre o véu islâmico, que para ela não é uma opressão dos homens, mas é um pudor, é uma confiança que dá para ela, então vai entrar na cabeça dos outros. E então estou trabalhando 4 livros assim, e é agradável escrever livro para mim, e consultoria sempre, né? Muitas empresas que vêm, o Banco do Brasil, Caixa,
Estamos trabalhando com o CNJ agora sobre a negociação, que vai ter tantas negociações, como falamos mais cedo, com o fornecedor, com o trabalhador, com esse Covid de saúde. Então, o Brasil vai precisar profissionalizar e acelerar a produtividade para fechar acordo e não ir no judiciário cada vez que tem um conflito. Isso vai ser fundamental. Então, os advogados cri-cri, que entram no antagonismo de sempre, judicializando tudo, já está... o processo vai demorar bilhões de anos, se for. Então, não é mais eficaz, não é mais essa advocacia que estamos formando. É muito mais de resolver conflitos fora do tribunal. Então, o CNJ vai muito nessa linha também. Então, o foco para mim, os próximos meses, vai ser isso. Trabalhar com o Banco do Brasil, Caixa, sobre essas renegociações de crédito. Eu acho que vai ter muita coisa para fazer para esses conflitos sanitários. E para mim, é lá que eu não quero falar demais, mas resolver. Eu vi um mediador da Associação do Comércio do Rio que me falou um dia: eu adoro quando tem uma briga societária, os dois se odeiam, se chamam lá, vou te processar. E entra no UFC, no boxing ring, e ralando, não dormindo bem à noite, achando um jeito de conciliar os interesses, as concessões, as posições. Quando tem os dois, tem um acordo, se abraça, fala, que felicidade. Ele falou, como se achou, mas é a serotonina. A serotonina você produz quando você tem uma adversidade, uma dificuldade, e quando você acha a solução, como num cubo mágico, você tem uma dose de serotonina com uma recompensa gostosa. Então, tem que te desejar muita adversidade, muitos problemas a resolver para ser feliz. Olha só, nos nossos minutos finais, dá tempo de você dar uma receita, eu acho. Aí faltam 10 minutos, eu acho, porque quando der 1 hora certinho, o Instagram corta a gente aqui. Tem duas coisas que eu fui novato, que eu acho que eu posso dar para vocês todos aqui. Eu vou colocar no meu Instagram as fotos das receitas com a meticulosidade do Zama. Talvez um que é super bom, é fácil de fazer, até eu consigo, é um soufflé de espinafre ervilha, que é delicioso. Light, saudável, e em 20 minutos está feito. Então, conta aí, grosso modo, como é que é esse Então, você bota um pouco de farina, isso de farina, metade de copo assim de farina. Você bota um pouco de manteiga, quase isso de manteiga também. Um pouco de leite e faz uma bechamel, que não deve ser grudada, uma bechamel quase molho. Do outro lado, você vai usar 3 ovos para 2 pessoas. Você vai aquecer o espinafre e ervilha 10 minutos na água, sai da água e junta com os 2 ovos, bota no mixer. E junta a tua bechamel. E aí você tem uma creme assim, que vai ser de espinafre e ervilha com um pouco da bechamel. Bota um pouco de moscada, noz de moscada. Moscada. E depois você faz do outro lado os claras de ovo, onde você bota um pinça de sal, um pouco de limão ou de vinagre branco para fortalecer como se chama? Tua clara de ovo, como se chama? As claras em ponto de neve. Voilà, de neve. Voilà. E você junta os dois e você mexe, faz 10 minutos no forno com 200 graus. E aí você tem um soufflé que vai subir, que vai fazer um espetáculo, vai fazer parece que você é um chefe ratatouille do ano, 3 estrelas no Michelin, mas não é complicado. Eu consigo fazer e vou colocar a receita para os amigos aí. E o outro, que eu vi no jornal Le Figaro, que é a receita do campeão do mundo de pizza. E até eu consegui fazer. Não é tão complicado fazer uma pizza. Demora 20 minutos o dia antes, botar na geladeira e depois você faz um show em casa, hein? Nossa, sensacional. Rapidinho, dá tempo de você dar a receita da pizza, hein? Lá você... Bom, então vou ter que... Eu não sei de como, mas grosso modo, vou te dar as proporções exatas, eu acho, lá no meu Instagram. Que a gente tem 1 minuto e... tá avisando aqui, 1 minuto e 55. Então, ok. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que eu consigo fazer esse milagre, talvez. Eu acho que vou ter que... Aqui, se conseguir. Então, vai ter, para 4 pessoas, 12 gramas de sal, 12 gramas de azeite de oliva, 500 gramas de farina de trigo, 30 centílitros de água e 5 gramas de levura de padaria. Você mexe bem, você faz uma massagem daquelas durante 10 minutos. Depois você deixa 24 horas na geladeira, vai crescer. E aí você faz uma massa, obviamente, botar um pouco de tomate. Eu não vou dizer a marca, mas tem uma que começa com M, que é muito boa, um molho de tomate.
botar um pouco de queijo, evidentemente. Aí, que se você gosta de atum, botar atum. Se você gosta de presunto cru, botar presunto cru. E botar a cozinhar exatamente a 220 durante 15 minutos. Perfeito, e deu tempo. Ainda temos Voilà. Isso é o 56 mais importante de tudo que falamos hoje à noite. O Exatamente. dia a Deu dia, com a fome. família, a Deu comida. É o Nietzsche que fome. falava isso. Exatamente. Ian, não sei como te agradecer, adorei. Adorei Foi também. um Sempre um privilégio prazer. conversar com você. Espero que quem acompanhou a gente até aqui tenha curtido também nosso bate-papo. Hora mais pesado, hora mais light, Sim. hora E as receitas delicioso. estão lá no meu Instagram ou no meu LinkedIn. Vou colocar para eles. Maravilha. E é isso. E eu espero fazer aí ao longo dos próximos dias outros papos Com aqui para prazer. nossa janela discreta. Aí o Ian vai ficar de espectador lá e vai me dizer se eu estou me saindo bem. E eu vou querer uma foto sua da pizza. Agora tá condenada a fazer Tá uma bom, pizza, um soufflé, hein? Com a combinado. família. Ó, minha filha Ok. anda cozinhando. Vou te mandar foto de coisas que ela andou aprontando. Uma delícia. Gente, Quero vamos ver. despedir antes que cortem a gente. Um beijo. Tchau, até Beijo. a próxima. Tchau a todos. Tchau. Tchau. Obrigado.